Recebemos aqui no estúdio o suplente do PSOL, Fabiano de Jesus, que é presidente da ATEM, Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal, que assume temporariamente o mandato na Câmara de São José do Rio Preto durante todo o mês de agosto, em razão da licença do vereador titular João Paulo Rilo. A gente vai conversar sobre várias coisas, Fabiano. Antes de tudo, muito obrigado pela sua participação. Eu começo te perguntando, você é um Fabiano de Jesus, mas tem um outro sobrenome também, que é o Fabiano da ATEM, né? Explica um pouco sua trajetória, como é que foi chegar até agora nesse mandato? Você começou quando? Atuando politicamente em São José do Rio Preto? Politicamente, em São José do Rio Preto foi logo que eu cheguei em 2012, né? Eu sou da região de Urupês, aí eu passei numa universidade pública, né? Fui em 2005 para a UEL, Universidade Estadual de Londrina, fazer educação física. Foi quando eu comecei, em 2005, a organizar o movimento estudantil, depois fui para o DCE, né? Da Estadual de Londrina, fui fazer pedagogia na Federal do Paraná, né? Lá fui do Centro Acadêmico de Pedagogia, organizando o movimento estudantil no Paraná e no país, né, que era parte de uma entidade nacional. E a partir, né, eu fiz na conversa com a minha mãe, né, se eu voltava ou não para a região, prestei o concurso em Rio Preto e ficou para ser chamado, né. Eu tinha voltado em 2011 para Londrina, porque eu estava no último semestre de Educação Física, sei eu não ficar em Londrina, então eu passei no concurso, fui chamada e resolvi assumir e terminar os estudos a partir da inclusão, da entrada no funcionalismo Perfeito. público. A ATEM já está com o quê? Você está desde o início? A ATEM já tem uns 12 anos, 13 anos mais ou menos? A A ATEM? fundação da associação, ela foi dia 22 de fevereiro de 2014, né? Perfeito. Então são 11 anos que nós estamos na batalha organizando a entidade. Para você, Fabiano, qual que foi o significado político e pessoal dessa eleição? Você teve 1.241 votos. Se não fosse as alterações da lei, você teria entrado já como vereador com a cadeira do partido. E o que significou isso? Seu primeiro suplente do PSOL. Nós fizemos um debate, né? Primeiro, fiz um debate honesto dentro da própria ATEM, né? Porque nós não defendemos que as pessoas utilizem a luta coletiva para benefício individual, né? Tanto que nós encaramos esse desafio desse mês do mandato como a ideia de uma ideia coletiva, né, de defender aquilo que não sou eu que defendo, né, mas um grupo de pessoas que a partir de uma pessoa, né, que infelizmente Sim, a regra eleitoral não permite outras formas de organização, ela então dá voz à luta que nós damos cotidianamente em defesa dos trabalhadores. É a primeira vez que eu saí, né, perfeito. candidato, né? Então, de fato, se não fosse a alteração da regra eleitoral em 2021, o pessoal tinha 2 cadeiras e nós estávamos na Câmara, né? Então, foi a partir da ideia coletiva de nós dar voz à luta que nós fazíamos cotidianamente em defesa dos trabalhadores, em especial em defesa dos profissionais da educação, né? Fabiano, já estão contando esses dias, serão 29 dias de atividade legislativa. Parece pouco, e é pouco, é muito pouco tempo. Como é que você pretende trabalhar nesses 29 dias? Você vai focar? Como é que vai ser sua atuação? A atuação ela está sendo em torno da discussão da educação, do funcionalismo público, né? E vamos apresentar alguns projetos que têm a ver com, inclusive, com a necessidade de prorrogar o Plano Municipal de Educação, que venceu agora em junho de 2025, os 10 anos, né? Também algumas propostas que, de fato, a própria legislação nacional já estabelece, mas em Rio Preto não tem regulamentação que tem a ver com a educação, tem a ver com o funcionalismo público, né? Que é a necessidade de nós discutir mais o funcionalismo público, porque a ideia, né, que se pensa que o funcionalismo público só luta pela questão salarial e não é verdade. Nós lutamos por condições de trabalho, e tem a ver que quando se fala em condições de trabalho, nós estamos falando em dar possibilidade para o servidor atender melhor, inclusive, a sociedade, né? Então tem a ver com nós amplificar a luta que nós fazemos cotidianamente em defesa dos profissionais da educação e do funcionalismo público. A abordagem, então, tem que ser multifatorial, não é? Na verdade, não é só a estrutura, ou não é só o material didático, ou não é só a sala de aula. É muito maior que isso, né? A condição
para que ele chegue nessa escola e consiga exercer a profissão plenamente, né? Nós falamos que é um direito do professor ensinar e um direito da criança em aprender, mas para isso acontecer, por exemplo, dentro de uma escola, nós temos que discutir o que é uma escola, porque, em geral, né, os governos que passaram por Rio Preto acham que é construir 4 paredes, um teto e botar a criança lá dentro. E, na verdade, não, tem regras, né, e que, infelizmente, o município não cumpriu até hoje, tanto que a entidade está entrando com inúmeras ações judiciais para o governo cumprir as normas, né, de padrão técnica de construção de escolas. Por exemplo, nós fomos visitar uma escola, não porque minha filha estuda na escola pública, né, Perfeito. porque eu defendo que, inclusive, o filho do prefeito, o filho dos vereadores deveriam estudar na escola pública, e minha filha vai estudar na escola pública, independente das condições materiais, porque essa é uma ideia que nós defendemos, né? Que ela não durma num colchão onde tem 30 crianças, né? Onde sequer cabe o colchão e coloca em risco a vida das crianças. Então eu não quero para minha filha, eu não quero para a filha dos outros, né? Então essa ideia de coletivo que nós lutamos para ter condição de fato dentro da unidade escolar. Fabiano, e como é que está a educação em São José do Rio Preto? Vai muito bem, obrigada? Ou tem muita coisa a ser feita? Nesse teu trabalho de longa data com a ATEM, quais são os principais desafios que você identifica na estrutura da educação aqui em São José do Rio Preto? Eu, pessoalmente, eu preferiria não ter críticas, seja ao governo anterior, Perfeito. seja a esse governo. Esse é uma questão, né? Eu não queria ter absolutamente nenhuma crítica. Mas hoje, por exemplo, eu estava numa inauguração de uma escola que ela deveria ter sido inaugurada no início do ano. Então o prefeito, né, inclusive ficou alterado, né, fez uma fala, eu acho que um pouco alterada só com a nossa presença lá, mas sequer ele precisar, porque hoje, por exemplo, ele está inaugurando uma obra do governo anterior e aí apresenta como se fosse a dele e tem 2 outras escolas que já deveria ter sido inauguradas no início do ano que sequer foram inauguradas. E qual que é o grande problema? O grande problema é que a valorização dos profissionais, por exemplo, ele sequer o fez, né? Que significa dar condições de trabalho. Condições de trabalho significa possibilitar que o professor planeje em condições adequadas a sua aula, que ele não tem essa condição que ele está tendo hoje, por exemplo, os professores de 40 horas na substituição forçada, né? Ou a falta de professores que ele sequer tira o seu direito legal, que é a abonada, nem direito a ficar doente, que uma coisa positiva que o governo fez, e ele cumpriu o que ele tinha falado na campanha, que é retirar aquela penalização da licença saúde, mas ele foi lá e mudou a regra parcialmente e colocou outro problema na lei. Então, ou seja, quando nós apontamos os problemas da educação, que são inúmeros, e nós sabemos que não vai resolver hoje, não vai resolver amanhã, mas é o Sim. que eu falei para a secretária na terça-feira, né, que nós tivemos uma reunião com ela. Falei, secretária, nós estamos desesperados porque nós olhamos para o governo e não vemos um planejamento. Esse é o maior desespero. Porque por exemplo, na segunda-feira, eu fui numa escola onde foi denunciado a existência de barata na cozinha e que é verdade que o governo sequer fez a fiscalização da execução, da detetização, e depois que foi denunciado, ele foi fazer a detetização com as crianças lá dentro, né? Ou seja, a escola em funcionamento, produzindo alimentos, e eles fazendo detetização em pleno funcionamento da... Então, esse tipo de falta de planejamento que é o que nós criticamos. Os alimentos, por exemplo, na cozinha amontoado, né? Que nós ficamos preocupados. Ampliou a escola no governo anterior e hoje sequer tem lugar para armazenar a roupa de cama das crianças. Então, ou seja, parece que são coisas pequenas, mas isso é uma escola e não é uma escola. Todas as escolas são assim. Aí o que nós estamos apontando? E é o que eu falei para a secretária na terça-feira. Secretária, apresenta um planejamento. Não adianta o prefeito fazer o que ele fez hoje de manhã na inauguração da escola, ir lá falar que dá merenda, né? Só que ele não responde, por exemplo, por que o quilo de banana que é destinado para a criança se contabiliza a casca, ou a melancia se contabiliza a casca, por isso que ele não tem alimentação suficiente dentro da escola. E essa é a nossa crítica. Aí ele acredita que é uma crítica pessoal, e não é. Pode ser, como nós
fazemos com o prefeito anterior e fazemos com esse, nós fazemos uma exigência para que ele escute a categoria, né? E não trate como se fosse oposição no sentido de querer destruí-lo, né? Pelo contrário. Nós, quando eu faço uma coisa, em especial na educação, eu penso na minha filha que está lá na escola agora, e penso nela quando eu defendo uma política e uma escola de qualidade. E é isso que eu também penso quando nós vamos ter atuação cotidiana em uma escola pública de qualidade, que não perca sua função social, porque qual que é a função social da escola, ou ela deve ser, né? Garantir a transmissão do conteúdo historicamente produzido pela sociedade, né? A relação do cuidar e o educar. Só que quando ele faz o que ele está querendo fazer, que passar toda a administração da escola para a iniciativa privada, né, como ele inclusive falou isso de manhã, e ele tem coragem de falar que isso não é privatização. Então, ou seja, eu não quero que minha filha estude numa escola onde quem decida as coisas seja uma empresa privada e não a comunidade, né? Ou seja, essa relação de escola pública, né, da participação da comunidade, de fato ter a função social, que trabalhar o conhecimento historicamente produzido pela sociedade, que é o que nós defendemos como modelo de escola. E aí nós não podemos entrar que essa é uma ideia de direita, uma ideia de esquerda, né? Porque eu defendo, por exemplo, que na escola se ensine os conhecimentos clássicos, né? Como obras, né? Que não são de esquerda, né? Nietzsche, né? Kant, Platão, né? Sequer tinha ideia, né? Inclusive de esquerda, né? E são conhecimentos, né? Que devem ser trabalhados dentro da escola como conhecimento clássico, né? E, infelizmente, essa ideia às vezes se perde quando nós vamos discutir educação. Então, essa ideia de educação de qualidade que nós atuamos cotidianamente e como atuação parlamentar, o que nós queremos, na verdade, dar amplitude nesse debate. E como é que está sendo o trabalho na vereança? Você é um dos maiores frequentadores aqui da Câmara Municipal, sempre está em audiência, sempre está muito ativamente participando da estrutura do Poder Legislativo. Agora você muda de balcão, né? Agora você é vereador. Como é que está sendo esse diálogo com os outros vereadores? Como é que está sendo isso? Vai haver algum diálogo? Dá tempo de se formar algum acordo, alguma aliança, alguma ajuda mútua? Como é que está sendo isso, né, do ponto de vista do mandato? Do ponto de vista do mandato, eu pego o ônibus andando, né? Sim. Então, os vereadores estão numa velocidade. Você está chegando agora, né? Eu tento chegar agora, tento entrar na mesma velocidade que eles, né? E aí, para fazer isso, tem que saber as regras do jogo, né? Sim, perfeito. E as regras do jogo do regimento interno, que, inclusive, na última sessão, a regra do jogo foi alterada para tentar impedir a discussão na sessão, né? Que é justamente isso. Eu estava utilizando a regra do jogo, né? Que é a norma da casa, o regimento interno, para fazer a discussão. Então, a ideia, né? Eu pego um ônibus andando, onde eles já meio que se acomodaram, inclusive, numa parte significativa dos vereadores. Inclusive, um dos vereadores que nós temos na casa, que é o próprio Jean Dornelas, fazendo a crítica a um grupo de vereadores, né? Que, inclusive, votaram numa proposta do prefeito, porque foi falado, né, segundo o vereador, que o financiamento dos projetos desses vereadores estavam em risco, né? Então, isso é preocupante. Eu penso, né, que os vereadores deveriam votar com a sua convicção, né, e não com o atrelamento a uma estrutura, uma dependência do Poder Executivo, né, ou seja, ou cargos, né, que infelizmente os vereadores, a ideia, né, de indicar nomes, né, para compor o governo, Sim, acaba se criando um vínculo que perde a liberdade do vereador se posicionar. Então, ali, né, eu tenho relação com todos eles, né, mesmo com o que eu enfrento, o que eu denuncio a situação. Tem um especial que leva acho que é uma questão pessoal, e não é, né, questão pessoal. Nós estamos defendendo a escola pública, né, que o dinheiro da educação vá para a escola pública, e é isso que nós sempre defendemos, é isso que nós vamos defender até o fim, né? E a relação ali tem vereadores que eu
que eu penso completamente diferente, mas brinco, né? Porque, né, não tenho, a minha ideia é diferente da dele, mas eu não tenho nada, não tem nada pessoal com as pessoas, né? E é isso, tenho relação, brinco com eles, às vezes eles ficam incomodados com o que eu falo, né? Então, mas é isso, tô falando o que eu penso, não é pessoal, contra nenhum vereador especial, mas nós temos que defender a ideia coletiva, né, do que nós temos lutando no último período. Fabiano, para a gente encerrar nosso papo aqui, eu gostaria que você primeiro deixasse uma mensagem para o pessoal lá de casa que está nos assistindo a respeito do seu gabinete e que você falasse qual que é o legado que você quer deixar. São 29 dias, mas dá para a gente pensar num legado, como é que vai ser isso na sua cabeça, esse trabalho nesse final. Convidar o pessoal para conhecer teu gabinete aí, teu trabalho. Convidar todos e todos, né, para ir ao gabinete. Nós estamos de portas abertas para a população. Vamos apresentar alguns projetos, porque é um mês, né, sequer dá para passar pelas comissões, né, então a ideia é deixar para que, inclusive, o João ele toque, Prossiga, né? siga com os projetos, porque nós vamos apresentar alguns projetos que, infelizmente, né, em que pese a norma secundária, né, que são portarias, resoluções, já obriga o município a fazer, infelizmente, né, ele não faz, como por exemplo, a obrigatoriedade de ter biblioteca nas escolas, né? Tá. O prefeito fala de comprar livros, né, entregar para as crianças, mas com o mesmo valor ele poderia fazer biblioteca em todas as escolas, né? Então é pensar sobre essas coisas, né? Sobre esses projetos que nós vamos tentar deixar como legado e na convicção absoluta que vamos cumprir um papel na defesa dos trabalhadores, em especial de uma educação de qualidade.